Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, perguntas 114 a 131, Progressão dos Espíritos. Deus cria todos os espíritos da mesma forma, simples e ignorantes. A todos é dada a oportunidade de progresso, e esse é o nosso destino, progredir até chegarmos o mais próximo de Deus, a perfeição relativa, porque perfeito só nosso Pai eterno. Então, fomos criados para o bem, para o amor, mas cada um de nós tem que ter o próprio esforço. Assim como na escola precisamos antes passar pelo jardim de infância, passar pela alfabetização para podermos seguir no aprendizado, enquanto espíritos também precisamos passar por essa fase. Alguns de nós demoram mais do que outros para caminhar, depende da boa vontade e do esforço de cada um. Mas ninguém permanece imperfeito. Todos nós caminhamos para a perfeição e todos nós chegaremos ao ponto de usufruir da verdadeira felicidade. Isso não quer dizer que devamos agora viver sem alegria. Por enquanto, ainda compreendemos a felicidade de maneira muito vaga, quase sempre ligada a fatores mais materiais do que espirituais. Mas todos temos a oportunidade de viver com alegria, de passar pelas tarefas, pelas provas, pelas expiações, compreendendo que o nosso futuro é a superação de todos os males, a vida em comum repleta de alegria. A confiança em Deus faz com que possamos encarar as dificuldades de uma forma diferente, compreendendo que elas são passageiras. Não ficamos eternamente na mesma condição. De qualquer forma, vamos evoluindo, ou pelo amor, ou pela dor. No início, quase sempre pela dor. Alguns de nós demoram mais do que outros para avançar. Fomos criados para o bem, mas precisamos buscar o caminho certo, aprender a aproveitar as oportunidades. A todos nós é dada a mesma oportunidade de experiências, de convivência, de aprendermos. Só que cabe a cada um, através do seu próprio esforço, progredir. Como um aluno que se esforça, estuda mais e consegue melhores notas do que aquele que não estuda. É interessante essa comparação. Às vezes temos o exemplo daquele que não estuda, consegue memorizar, chega na hora e faz uma boa prova, mas nós temos que lembrar que as experiências que vivemos aqui são reflexo de nossas experiências anteriores. Então, muitas coisas já aprendemos, estamos vendo aquilo que já vimos várias vezes antes. Experiências em que falhamos e que agora estamos repetindo. Só que a cada vez trazemos um pouquinho mais de conhecimento e isso nos facilita em algumas áreas, nos leva a ter uma facilidade em determinados aprendizados, em determinadas tarefas, porque somos o acúmulo daquilo que já aprendemos até agora. E não andamos para trás, andamos sempre para frente. Podemos até ficar estacionados durante algum tempo, já que temos o livre-arbítrio, mas não ficamos para sempre. Existe um momento em que temos de caminhar e Deus vai
colocando situações à nossa frente para que tenhamos forças para superar a paralisia emocional, espiritual e que sigamos no caminho do bem. Por isso, muitas vezes, dificuldades surgem no nosso caminho e não sabemos por quê. Às vezes, aquilo que achamos que é um mal é justamente o que vai nos fazer chegar a um bem maior. Mas no momento não temos como compreender, não conseguimos ainda enxergar essa situação. Nenhum de nós vai ficar para trás. Todos vamos seguir o mesmo caminho de evolução, mas cada um de acordo com as suas obras. Todos nós passamos pela ignorância para chegar à compreensão. Precisamos aprender de forma íntegra, de forma que isso seja assimilado em nós enquanto espíritos, de forma que esse aprendizado passe a fazer parte de nós. São os hábitos que podemos construir já hoje no nosso dia a dia, buscando a transformação para melhor. E nunca podemos esperar aprender rapidamente de uma única vez. Assim como uma escada, o espírito tem seus degraus e nós precisamos subi-lo pouco a pouco, um de cada vez. É claro que uns conseguem evoluir mais rápido do que outros, mas não quer dizer que tenham pulado degraus. Simplesmente conseguiram encarar de uma forma mais valorosa as suas provas do que aqueles que tiveram que ficar um tempo maior no mesmo degrau. Deus não criou ninguém para o mal. Deus nos criou simples e ignorantes, com habilidades tanto para o bem quanto para o mal. Mas é sempre uma questão de escolha, porque o nosso destino é o bem, é a perfeição. E essa perfeição só se encontra com a aproximação a Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é amor, justiça. Não existe entidade, espírito que se compare a Deus. A ideia de um espírito maligno com os mesmos poderes que Deus é incabível, pois se sabemos que duas forças idênticas se anulam, então não teria como haver uma força para o bem, uma força para o mal que fosse igual. Estaríamos eternamente fadados à paralisia, à estagnação. Não teríamos como evoluir. Assim como existem espíritos que demoram mais a chegar ao bem, existem também aqueles que chegam mais rápido. Esses são uma minoria. A maioria de nós fica na fase intermediária entre uma situação ou outra, mas vai sempre progredindo. E ninguém fica para sempre estagnado no mal, porque Deus não tem eleitos, Deus não tem escolhidos. Esse sentido da palavra eleger, escolher, nós usamos de uma forma muito material. O sentido da eleição é outro, é aquele que se propõe a fazer o trabalho no bem, que se coloca nesse trabalho de maneira íntegra, que se doa realmente, que já começou a compreender o que é o amor. A esses são dadas as tarefas de auxiliar aos seus irmãos. Assim como Jesus assumiu o governo do nosso planeta por amor à humanidade,
Ele, para isso, teve que passar por todas as etapas, porque também foi criado da mesma forma que nós, que todos os outros espíritos, simples e ignorantes. Se Jesus chegou a esse patamar de forma mais rápida, ou também levou muito tempo para chegar, nós não sabemos. O que sabemos é que ele chegou através do próprio esforço. Ele não foi escolhido por Deus separadamente de outros espíritos. Não foi colocado de forma lateral à criação. Ele faz parte da criação como um todo. E o exemplo que veio nos dar e que deixou para nós é que podemos chegar ao mesmo patamar que ele. E ele também continua e continuará a evoluir. Nós é que não temos condições ainda de entender essa dimensão. Mas todo o exemplo que ele nos deixou foi para mostrar que nós podemos fazer da mesma forma, seguindo o caminho de Jesus. Como ele mesmo disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho da verdade e da vida. Assim como nós, com relação às faculdades morais e intelectuais, conseguimos através do esforço próprio, também de forma gradativa, as experiências que vivemos, as experiências que compartilhamos, isso tudo vai sendo gravado em nós, nos transformando naquilo que somos hoje. E também nos mostrando o quanto podemos ainda galgar. E nunca estamos sozinhos, temos sempre um amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos do bem, dos nossos mentores. Quem são esses? São sempre, ou quase sempre, amigos queridos, irmãos nossos, que evoluíram mais do que nós e com os quais já compartilhamos algumas existências, já conhecemos ou no plano material, ou no plano espiritual, e esses, por amor, nos auxiliam, procuram nos guiar aqui na Terra no caminho do bem. Tem a permissão de Deus para que isso possam fazer. Mas muitas vezes não damos ouvidos aos nossos irmãos queridos. Procuramos estar mais em sintonia com o plano material, com as coisas supérfluas, e deixamos de estar em sintonia com aqueles que nos querem bem. Porque o plano espiritual não é diferente do plano carnal nesse sentido. Nós também temos os afetos e os desafetos no plano espiritual. E aí vem a questão de chamarmos aqueles que são desafetos de forma pejorativa. São nossos demônios, são nossos obsessores, aqueles que nos querem mal. Mas Deus também não criou ninguém para o mal. Deus criou a todos nós para o bem. Então, esses irmãos que consideramos demônios são espíritos que muitas vezes estão ainda na ignorância. Na maioria das vezes estão sofrendo, não compreendem ainda o perdão. E nós, que também não temos agora lembrança daquilo que já fomos e também já fizemos tanto mal, muitas vezes somos os responsáveis por essas dores. Então temos que buscar a compreensão, buscar o perdão desses irmãos, o auto-perdão, o caminho do bem. É sempre bom lembrar que Jesus deixou a mensagem para nós, que o amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque se nos propusermos a fazer o que é certo, a seguir o caminho do bem, vamos apaziguando os corações que estão ao nosso redor, fazendo bem ao nosso próprio coração, transformando o nosso ambiente material e espiritual, criando sintonia com os bons espíritos,
com esses que já estão no trabalho mais avançado em prol da humanidade. Mas todos nós que estamos aqui, fazemos parte desse progresso, fazemos parte da evolução desse nosso planeta. E teremos a oportunidade de aqui permanecer também no período em que ele se transformar num planeta ditoso, em que pudermos aproveitar a verdadeira felicidade aqui nele, trazendo também auxílio para aqueles irmãozinhos menores, aqueles que ainda não aprenderam o caminho do bem, que ainda se sentem à vontade no caminho equivocado que leva à dor. Mas esse envolvimento precisamos fazer com amor, sempre buscando irradiar nossas melhores vibrações de amor, para envolver também aqueles que estão ao nosso redor. Por isso é tão importante orar e vigiar, ou vigiar e orar. Vigiar a nós mesmos, aos nossos atos, aos nossos pensamentos. Não é uma receita de bolo. Diariamente nós nos deixamos cair, nos deixamos levar por vibrações menos amorosas. Isso ainda faz parte da etapa que estamos vivendo. Mas sempre podemos nos transformar para melhor, desanuviar a mente, buscar a oração, buscar os bons pensamentos, o lazer sadio junto da família, junto dos amigos, a boa música, enfim, a natureza. A natureza é um presente de Deus para nós. Através da natureza podemos apreciar a obra divina. Não existe beleza maior. Precisamos entender que essas criações demoníacas, angelicais, são criações nossas, com a ideia de buscar sempre a explicação do maravilhoso quando não podemos compreender aquilo que se passa. Se nós estudarmos, se nós buscarmos compreender a existência do espírito, como é que se processa a evolução espiritual, poderemos deixar de buscar resposta no imaginário fantasioso, compreendendo que Deus é razão, é eloquência absoluta e que tudo tem uma razão de ser. Por isso não devemos temer pelo futuro. Devemos temer apenas a nós mesmos. E a transformação, ela é pessoal. A competição que temos que ter é conosco, diante dos nossos próprios atos, buscando a nossa transformação para melhor, sem temer, sem buscar o fantasioso. Às vezes buscamos porque é mais fácil. É sempre mais fácil colocar a responsabilidade das nossas falhas no outro. É sempre mais fácil dizermos que fomos levados por essa ou por aquela situação. Deixar que a responsabilidade seja tirada de nossos próprios ombros, porque é muito difícil encarar as nossas próprias dificuldades, encarar os nossos erros. Mas é tão libertador quando conseguimos fazer isso, quando conseguimos nos olhar verdadeiramente, entender o que nos falta ainda. Como posso consertar um erro se não sei qual é, se não me conheço ainda? E temos tanto ainda para nos conhecer. E a oportunidade está aí à nossa frente. E aqueles seres que entendemos como angelicais são espíritos que já evoluíram, que já conseguiram passar dessa etapa, que estão à frente de nós, mas com os quais poderemos também contar para compartilhar o nosso caminho, para chegarmos ao patamar que eles chegaram, para buscar o conforto espiritual.
Isso é ou não é o amor divino, sempre nos amparando. Deus sempre presente na nossa vida, nos dando essa oportunidade. Que possamos lembrar, sempre orar, de pedir por todos, todos os nossos irmãos, aqueles que ainda não estão no mesmo caminho que nós, aqueles que já estão mais à frente, e por todos que estão no momento junto conosco nesse mesmo barco que é o nosso planeta Terra. Mais uma vez agradecemos por essa oportunidade de estudo e esperamos nos encontrar novamente numa próxima oportunidade. Abraços fraternos.